Bom dia a todos. Meu nome é Érica, estou como PCNP aqui da Diretoria de Ensino de Franca. Atualmente nós iniciamos mais um ATPC do Inova Educação. Sejam todos muito bem-vindos neste dia em que nós estaremos compartilhando novamente práticas dos professores. Então, agradecemos a todos os professores que têm se prontificado. Quando eu peço aí pro coordenador, né? Professor, tem alguém aí disponível que gostaria de partilhar aí conosco as suas práticas? Eu desde já agradeço vocês, porque todos vocês sempre têm se mostrado aí muito ativos, né? Proativos nesse compartilhamento de práticas. E eu gosto muito, porque eu aprendo muito com vocês neste período. Eu agradeço imensamente por todo o carinho e todo o cuidado que vocês têm aí em ajudar aí o coleguinha, né? Nesse período aí de distanciamento social. Vou colocar aqui a minha apresentação, pessoal. E aí a gente já inicia a nossa formação. Bom, então hoje nós temos compartilhamento de práticas. Né? Hoje, dia 13 de outubro, né, de 2020. Então, nós temos aí alguns objetivos, né? Um dos nossos objetivos é eu realmente reforçar com vocês o cardápio de letivas. É uma coisa que ainda está em construção, nós tivemos pouca adesão dos professores, e eu vou explicar um pouquinho mais para vocês como é que funciona, tá certo? Para fazer o passo a passo com vocês, para que vocês tenham essa familiaridade, possam contribuir aí com esse cardápio coletivo da nossa diretoria, com informações dos nossos colegas aí, de coisas legais que foram realizadas. Depois eu vou apresentar para vocês o material Aprender Sempre, que as orientações para articular o desenvolvimento das competências socioemocionais ao Aprender Sempre, volume 3. Por que eu vou falar sobre ele um pouquinho, tá, pessoal? Porque nós temos aí o Aprender Sempre, esse período agora de retomada, de recuperação e aprofundamento. Agora as aulas do Centro de Mídias estarão focadas nisso, né? Então, que nós possamos aí entender um pouquinho o que é esse material, tá certo? É bem rapidamente. Sei que os professores de língua portuguesa e matemática já tiveram essa fala, então é só uma questão realmente de retomada. E por último, nós teremos as apresentações sobre eletivas, de boas práticas, né, de eletivas do Ângelo Scarabucci e da Escola Ana Maria Junqueira, tá certo? Mas antes, a gente tem uma sensibilização, porque essa semana é comemorado um dia muito importante para todos nós, né? Porque é dia dos professores essa semana, então até quinta-feira, né, nós teremos o dia dos professores. E eu gostaria de deixar com vocês uma singela homenagem, é bem singela mesmo, já que a gente nem tem quase que podido, né, conversar ou falar, se aproximar, mas eu gostaria de deixar com vocês essa mensagem sobre Era Uma Vez um Professor. Esse autor, ele tem tocado bastante, eu acho isso muito lindo da parte dele, porque o Bessa, o Braulio Bessa, ele tem sido um grande contador, né, de cordel, principalmente, né, a gente vê essa arte pouco explorada no Brasil, a gente vê ela quase que vista como uma sub-arte aí. Eu tive a oportunidade, quando fui visitar o Nordeste, realmente ver pessoas criando cordéis, e é uma das coisas lindas, assim, da gente ouvir e de ver. E eu gostaria de deixar com vocês esse poema dele, que fala que era uma vez um professor. E aí eu vou deixar para que vocês se deleitem um pouquinho sobre o que é o papel do professor, como que o professor é importante para a sociedade. Era uma vez um professor, era uma vez um guerreiro, esperançoso, sonhador, transformador, conselheiro. Era uma vez uma luz que ilumina e conduz a caminhada da vida. Com livros e giz na mão, nos ensina a direção na estrada a ser seguida. Viajando nessa estrada, os versos visitam o norte, o verde da Amazônia, de natureza tão forte como a cultura, cheia de força e ternura,
Assim é o professor, forte e terno com cada aluno, fazendo que enxergue o mundo com olhos de sonhador. No Nordeste brasileiro continua a caminhada, terra de gente sabida, unida e arretada. Aqui, cada professor é feliz até na dor e tem criatividade na hora de ensinar cada aluno a conquistar tantas oportunidades. No Centro-Oeste, a doçura no olhar da professora é a arma principal dessa grande lutadora. Nos livra dos maus caminhos, desvia pedras e espinhos. Se preciso, nos consola. E para melhorar o clima, a aprendizagem aproxima a família da escola. Dei um pulo para o Sudeste e vi com meu coração como é belo um professor formando um cidadão. Mesmo com dificuldade, encara a realidade e enfrenta qualquer perigo, vestindo sua armadura de educação e cultura. Um mestre, herói e amigo. Cheguei nas terras do Sul e percebi bem ligeiro como cada imigrante também é um brasileiro. Cada mestre traz no peito o combate ao preconceito. É um líder incansável. Usa o velho digital, torna a aula bem legal e muito mais agradável. Era uma vez um professor que nasceu dessa mistura de terra, gente, suor, educação e cultura. Era uma vez um país que será bem mais feliz e muito mais promissor quando seu povo pensar e, enfim, valorizar a luta do professor. Bom, pessoal, espero que todos vocês tenham conseguido aí acompanhar. É um vídeo bem simples, mas é um cordel que eu achei muito bonito, que ele ressalta principalmente o regionalismo no nosso país. Muitas vezes a gente não se dá conta do tamanho e da extensão do nosso país, do nosso estado, e hoje a gente vê até a nossa região, e a gente vai ter uma professora que vai falar sobre isso. E muitas vezes a gente não se dá conta de que hoje em dia, não estou falando de um heroísmo, porque vocês sabem que eu não gosto disso. Eu acho que a gente realmente tem que ser tratado como profissional e ainda falta muito para a valorização profissional que nós temos. Mas eu acho que muitos ainda sonham, ainda acreditam, ainda vivem a expectativa de uma profissão, de uma melhoria de vida, porque nós, enquanto professores, estamos ali para dar apoio. Então, a minha homenagem aí a todos vocês que são fortes, que são guerreiros, que estão sempre mantendo firme aí essa convicção de acreditar na educação, né? Então, eu realmente deixo aí com vocês essa palavra de ânimo, de carinho, né? Para que vocês realmente entendam, né? Que nós muitas vezes não somos valorizados como deveríamos, mas a gente não pode deixar de acreditar na educação, que a educação realmente transforma a vida das pessoas, tá bom? Então, era uma vez um professor e que cada um de vocês possa levar isso no coração de vocês, para que a gente possa realmente cada vez mais acreditar em educação, ok? Um beijo a todos, feliz dia dos professores nessa semana aí, que nós possamos realmente estar bem felizes, né? Por tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo desse ano. Não foi um ano fácil, pessoal, mas a gente aprendeu muita coisa, tá? Então, que a gente possa ver sempre o lado positivo dos grandes desafios enfrentados ao longo desse ano, tá? Bom, alguns recadinhos gerais, então, pessoal. Primeiro deles, então, cardápio de eletivas, tá? O que é esse cardápio de eletivas? Vou explicar novamente. Qualquer professor que tenha uma disciplina do Inova, que seja projeto de vida, que tenha eletivas, tá? Isso tanto das escolas de ensino integral ou das escolas regulares, qualquer professor poderá contribuir com esse cardápio. O que vocês vão fazer nesse cardápio, tá, pessoal? Compartilhar a ementa de vocês. Érica, mas por que a gente vai compartilhar a ementa? Eu não sei se vocês lembram, mas no início do ano foi um terror, né? Para quem está chegando agora ou para quem já tem experiência em escola de tempo integral, sabe que no início do ano, você conciliar o projeto de vida dos alunos com uma ideia de construção ou de um planejamento de uma eletiva, muitas vezes é dolorido até, né? De tanto que a gente pensa, que a gente se desdobra para fazer algo que seja realmente
atrativo para o aluno e que faça sentido para o projeto de vida dele. Então, qual é o nosso grande objetivo aqui, tá, pessoal? É que a gente construa algo que seja específico da nossa diretoria de ensino, da nossa realidade. Então, muitas vezes, a gente pode pegar orientações ou materiais de outras regiões do nosso país aí, de outros estados, inclusive, mas muitas vezes aquilo não vai estar muito encaixado com a nossa realidade. Então, por exemplo, se a gente for falar de empreendedorismo, será que a gente não tem uma realidade bem específica de Franca sobre empreendedorismo? Então, às vezes fica muito difícil da gente raciocinar como que a gente poderia criar uma eletiva sobre empreendedorismo, tá certo? E aí, como que a gente vai poder fazer isso? Tá? É eu compartilhar, é eu entregar a minha ementa, só a ementa, não vou pedir mais nada do seu plano. É copiar e colar mesmo, tá? Eu vou colocar o seu nome nesse arquivo, esse arquivo ele é digital, vai ficar disponível para os professores para eles entrarem, consultarem, e se tiver alguma ideia, porque nenhuma turma é idêntica à outra, tá? Para que ele possa contribuir ali na sua escola, tá bom? Bom, vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai fazer isso, tá? Vocês vão entrar no site do núcleo da diretoria de ensino, tá? Então, aqui no site, entrem aqui em Equipe Franca, tá? Vocês vão entrar aqui, Núcleo Pedagógico, ok? No site do Núcleo Pedagógico, né, vocês vão ter os sites aqui de cada componente curricular. Então, vocês podem clicar aqui em eletivas e projeto de vida, tá bom? Que é do Inova Educação. Então, nessa página inicial do Inova, você vai ter aqui a página inicial, a gente tem o ATPC, então se você perdeu algum ATPC ou precisa preencher a lista de presença devolutiva que a gente solicita, tá sempre aqui, tá? E eu tô gostando muito, porque muitos professores já estão vindo aqui direto para preencher, isso é muito bom, isso mostra a autonomia de vocês. Vocês vão ter mural, que é o mural dos Padlets, que em algumas formações a gente utilizou. Depois nós vamos ter tutoriais e aqui materiais. E por algum motivo não está aparecendo aqui o cardápio de eletivas, que ficaria por aqui. Enfim, eu vou estar mexendo nisso aqui para mostrar, mas aqui no cantinho vai ter cardápio de eletivas, tá? Vocês vão preencher um formulário. Tá bem estranho esse site aqui hoje. Ele realmente não está aparecendo. Vai ter aqui cardápio de eletivas e vocês vão preencher um formulário, é um formulário mesmo, em que vocês vão colocar seu nome, a disciplina a qual você ministra na escola, então, é português, é geografia, sei lá, história, e vocês vão colocar o componente que vocês utilizam aí na sua escola, para a gente saber mais ou menos no que ele está sendo puxado a sua área de conhecimento, né? E aí vocês vão entregar, copiar e colar a ementa da eletiva de vocês. Eu vou compilar isso num documento em que ficará público para o início do ano que vem. Então, eu já estou pensando aí no desgaste de vocês do ano que vem, para a gente tentar facilitar isso. Vai ter uma parte para as disciplinas da escola regular, então eu vou dividir isso por área de conhecimento, então área de linguagens, área de ciências humanas e área de ciências da natureza e área de matemática, e também para os componentes do PEI, porque no PEI já são interligados, né? Então são dois componentes curriculares e eles têm que ser interdisciplinares. Então a minha ideia é essa, então nós vamos ter a parte do regular e a parte do PEI. Quem puder contribuir, pessoal, eu agradeço imensamente que vocês possam aí entregar as eletivas de vocês, pode ser a desse ano, pode ser a de anos anteriores, quem já teve experiência, para que nós possamos construir um documento robusto, né, para que um colega possa aí o ano que vem olhar e falar assim, esse aqui dá certo para mim, mas eu acho que eu preciso de uma adaptação. Pessoal, por mais que a gente deixe público, nenhuma turma é igual, e às vezes a minha ideia é só uma ideia, para que a pessoa possa melhorar e que possa fazer realmente do jeitinho dela. Tudo bem? Então, quem puder aí contribuir com a gente, a nossa ideia é essa, para que se expanda aí essas ideias, né, e consiga aí cada vez mais alcançar o projeto de vida dos nossos alunos, ok? Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é sobre um documento que nós temos, que chama-se Orientações para articular o desenvolvimento das competências socioemocionais ao aprender sempre, volume 3.
ele é enorme, o título desse caderno, tá? Mas o caderno não é tão difícil assim. Por quê? Bom, pessoal, neste período agora que nós vamos ter um período de recuperação e aprofundamento. E uma das grandes orientações que foi dada é que esse período de recuperação e aprofundamento seja articulado com as competências socioemocionais dos nossos alunos, que estarão bastante fragilizadas nesse período de distanciamento social. Então, um pedido que eu faço a vocês, pode ser que você não tenha aula de matemática, pode ser que você não tenha aula de língua portuguesa, já que a recuperação está mais focada nesses dois componentes. Mas quem tem aí aula de projeto de vida e de eletiva sabe que a gente trabalhou com maior intensidade as competências socioemocionais. E pode ser que seu colega de língua portuguesa e matemática esteja com intensa dificuldade de lidar com esses componentes. Então, eu solicito aí para que vocês deem uma olhada nesse material. Aonde eu encontro esse material do Aprender Sempre e essas orientações? É um material bem leve de ser estudado, não é nada muito difícil. Ele vai falar sobre essa questão da importância das competências socioemocionais e como utilizar elas em cada orientação aí dentro do programa de recuperação, tá? Vou pedir para que vocês deem uma olhada para caso algum colega aí precise de um apoio maior, para que vocês consigam orientar. Pessoal, a gente sabe que é difícil aí, tem muitos professores que estão extremamente fragilizados. Então, por isso, eu estou solicitando aí para que vocês possam dar esse apoio ao seu colega que trabalha com você e que às vezes está com dificuldade. Bom, vocês vão entrar no site, tá? Do Currículo Paulista, né? O nosso site aí do currículo. Joguem no Google currículopaulista.sp e vai aparecer essa página inicial do currículo em si, né? E aí vocês vão clicar aqui, ó, em documentos, é essa página inicial. Aqui vocês cliquem em materiais, encontrem aqui. Tá. Oi, tem alguém com o microfone ligado? Pronto. Entrem aqui no material, tá? Em materiais, vocês cliquem tanto em ensino médio quanto em educação infantil e ensino fundamental. Vocês vão procurar sempre o ícone Aprender Sempre, tá bom? Neste Aprender Sempre, vai carregar todos os Aprender Sempre que nós tivemos aí ao longo de todo esse ano, as versões digitais. E aí você pode entrar aqui nos cadernos do aluno, né, dos anos iniciais até o ensino fundamental. E aqui embaixo, ó, se você for descendo, vai ter os cadernos do professor, matriz de habilidades do Aprender Sempre. E aqui embaixo, o último item vai ser orientações para articular o desenvolvimento das competências socioemocionais. Esses cadernos nós vamos ter em língua portuguesa e matemática, tá bom? Cliquem, baixem esse material, deem uma olhada nele, veja o que você pode contribuir aí com seu colega, né, de profissão, que provavelmente vai ter aí alguma dificuldade de articular essas competências socioemocionais. Não é nada impossível de ser feito, muito pelo contrário, é muito mais com né, uma ideia de acolher os alunos neste período. Muitas escolas já estão voltando presencialmente. O caso específico de Franca, nós ainda não temos o retorno, de acordo com a orientação do prefeito, que nós seguimos aí o prefeito. Então, neste primeiro momento, nós não temos nenhuma ressalva ou nenhum retorno presencial. Não sabemos até quando, né? Então, esse ano a gente vive com até quando. Até hoje, o que eu posso avisar vocês é que nós não temos o retorno presencial, tá certo? Então, vamos estar dando uma olhada, vendo o que se pede nesse caderno de competência socioemocional, para que a gente possa aí ajudar aí os nossos colegas de língua portuguesa e matemática, ok? Bom, pessoal, então, agora a gente vai passar para a parte que vocês mais gostam, né? Que é a parte de apresentação, tá certo? E ao compartilhamento de boas práticas de eletivas. Bom, então nós temos aí os professores do Ângelo Scarabucci, o Adriano e a Joyce, tá certo? Bom, a Joyce se chama Joyce Ferreira Nunes, né? Ela tem formação em letras, com habilitação em português, inglês e espanhol, especialização em alfabetização e letramento. Atualmente, ela faz uma pós-graduação em metodologias ativas para o ensino
e é professora desde 2008, né? Ela ingressou no PEI esse ano. Então, a gente tem aí uma professora que está ainda aprendendo, né, Joyce? Acho que é bastante aprendizado nesse momento, como que trabalha e como funciona aí uma escola de ensino integral. E nós temos um dos caras mais conhecidos, uma das vozes bem conhecidas aqui da cidade de Franca, que é o Adriano Henrique de Oliveira, né? Ele é formado em administração em 2002. Em 2004, ele teve a licenciatura plena dele em matemática. Ele trabalhou em diversas oficinas aqui na diretoria de ensino, entre elas uma chamada Game Superação de Empreendedorismo Social pela Escola Luiz Parede. Trabalhou como professor de experiências matemáticas nas escolas de ensino integral. Efetivou-se em 2011 em São Simão, conseguiu sua remoção para Franca, veio para a Escola Ângelo Gozoen e atualmente ele é professor da Escola Ângelo Scarabucci desde o ano de 2016, né? E eles montaram uma eletiva muito interessante chamada SCA Enem 2020, né? E aí eu vou deixar eles falarem com vocês e explicarem aí o que é esse SCA Enem 2020. Pessoal, o microfone é de vocês, fiquem à vontade, tá bom? Nós estamos aqui para apreciar e ver o bom trabalho que vocês têm realizado. Adriana e Joyce, fiquem à vontade. Bom dia a todos. Bom dia. Estou muito feliz de estar aqui. Já vi alguns rostos conhecidos, né? Estava com saudade aí. Bom, a eletiva SCA-ENEM, ela foi uma solicitação dos estudantes, dos alunos, né? Porque eles queriam para o Enem, para ingressar na universidade e pediram especificamente nas disciplinas de língua portuguesa e matemática. E dessa forma, eu e o professor Adriano resolvemos traçar aí um caminho, né, para que possamos, de certa maneira, atendermos a essa solicitação. Então, no primeiro momento, nós pensamos em abordar questões dos vestibulares, né, do Enem, trazendo uma dinâmica mais interacionista, em que os alunos pudessem ter uma participação mais efetiva nas aulas, que não fossem tão expositivas. Mas antes, né, nós traçamos aí os objetivos. Érica, você pode colocar os objetivos da eletiva. Bom, os objetivos é trabalhar os conteúdos do Enem, né, exercitar o raciocínio lógico-matemático e ler e interpretar textos de variados gêneros textuais. A metodologia, ela foi respaldada especificamente para as instituições, então nós pensamos, além, né, das questões do Enem, de palestras também com coordenadores de universidades sobre as profissões. Na época, como estávamos no ensino ainda presencial, nós tínhamos traçado também visitas às instituições de ensino superior, pesquisas, simulados também, feira de profissões, visitação nas feiras de profissão. E os recursos que nós pensamos, primeiramente, né, foi o que nós tínhamos ali na escola, né, com uma maior facilidade, que era as xerox, data show, grifa-texto, e as aulas mesmo, mas assim, voltadas às discussões das questões, o que os alunos precisavam revisitar em relação aos conteúdos. Adriano, você quer complementar aí alguma coisa? Bom dia, pessoal. Assim, um detalhe muito importante que a Joyce citou no começo é de que essa eletiva tem sido, nos últimos anos, uma solicitação dos próprios alunos, né? E o que a gente tem notado lá no Scarabucci, e principalmente após a implantação da PEI, é que o interesse pelo Enem, o interesse por um curso superior,
ele cresceu muito entre os alunos. Então, eles se dedicam, querem estudar mais, tiram dúvidas. Eu acho que esse é um ponto bastante relevante, né? O aluno ter o interesse em focar no Enem, em sonhar com uma faculdade, eu acho que isso mostra muito o resultado dos pilares da PEI, né? Que é pensar no projeto de vida, protagonismo, né? Menino sonhar. Eu acho que esse é um aspecto muito relevante que está muito claro também, né, Joyce? Na eletiva Sky Enem. Isso, E os meninos hoje sonham sim. muito com o Enem, com uma faculdade, algo que lá no começo da PEI não era algo muito latente, assim, né? A gente não percebia de maneira tão clara como é hoje. Eu acho que é um aspecto bem interessante que nós temos hoje no Scarabucci. Posso falar um pouquinho também? Claro. Eu acho que isso é uma coisa muito importante você ressaltar, Adriano, porque não é uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Não é porque se tornou PEI, né, o Programa de Ensino Integral, que os alunos agora todo mundo quer ir para a universidade. Não é isso. É um trabalho a longo prazo de um componente importantíssimo que é o projeto de vida. Então, isso ensina os alunos a sonharem. Isso é muito bom vocês do Scarabus, que já têm uma experiência maior, trazer para os professores da rede o quanto que é importante esse componente hoje estar no regular. Porque todos os alunos podem ter a oportunidade de sonhar. Então, acho que isso é muito relevante e a gente precisa valorizar isso, que o componente de projeto de vida, ele vem com esse objetivo mesmo, de fazer o aluno parar e pensar no seu futuro. E quanto que é importante isso, e quanto que isso, ao longo do processo, talvez nesse ano, por causa da pandemia e tudo mais, a gente não tenha tantos frutos, mas isso é um processo, né? E que ao longo do tempo vai se construindo na mentalidade dos alunos essa importância de um projeto de vida, de sonhar com o futuro, com novas possibilidades. É só essa a minha palavra. Como É você o que é. disse, é um processo a longo prazo, né? Não foi no primeiro ano de PEI, quando implantou o projeto de vida, que isso apareceu de maneira tão cristalina assim, né? Com o passar dos anos, os meninos se adaptando, nossa escola hoje ela tem uma adaptação interessante, é o quinto ano de PEI, né, da escola, porque 2016, 18, 19 e 20, estamos no quinto ano já de PEI. Então, a escola hoje tem uma identidade com um programa de ensino integral muito grande e algo que, assim, que a gente percebe nos alunos, que também faz parte do programa de ensino integral, é o pertencimento que a gente fala, né? Você hoje vê isso muito nos alunos da nossa escola, aquele pertencimento ao Ângelo Scarabucci. Então, é o resultado de um trabalho, uma sequência de um trabalho, né? Que em 2006 foi pesado. Se algum colega tiver no primeiro ano de PEI aqui, sabe que nós estamos falando, que o primeiro ano de PEI não foi de brincadeira, foi um ano de muito trabalho, mas a partir do segundo, terceiro ano do programa de ensino integral, as coisas foram se encaixando, professores entendendo o processo, alunos também abraçando, né, o modelo, aí o resultado vai aparecendo, né, com o passar dos anos aí, a evolução do trabalho, o resultado com certeza vai aparecendo, né? Né, Exato, Joyce? E exato. também todo esse processo é importante pensar, né, que desde o sexto ano, o trabalho com o projeto de vida leva o aluno a almejar algo melhor para ele, algo que possa, de certa maneira, fazer com que ele faça a diferença na nossa sociedade. Então, quando ele já chega no ensino médio, ele já vem com essa perspectiva, né? Quando nós, tutores, perguntamos, você já pensou lá no sexto ano de uma profissão, em algo que mais te chame a atenção? Muitos falam, engenheiro agrônomo, advogado. Então, nós já norteamos esses alunos a pensarem nessa profissão, mesmo estando no sexto ano, no sétimo ano, para que isso possa se consolidar lá pela frente, né? Então, nessa perspectiva, a eletiva Sky Enem, ela foi pensada, né, montada para que o aluno possa realmente efetivar aquilo que ele tanto sonha, que é um curso numa universidade, né? Seja ela privada ou pública,
mas que ele possa ter esse acesso. Além disso, a nossa eletiva, ela esclarece aos alunos as possibilidades desse ingresso, né? Por meio do ProUni, por meio do SISU, por meio, talvez, como tem a iniciativa aí da USP, né? O Vem para a USP, a participação nessas iniciativas possibilitam aos alunos também o ingresso a uma universidade renomada e ter o sonho realizado, né? Bom, a metodologia eu já comentei, se você puder passar para frente, Érica, por favor, já comentei também dos recursos. Pode passar para frente. Bom, a plataforma Estude, ela foi uma das ideias que nós tivemos para trabalhar as questões relacionadas aos vestibulares e ao Enem. Lá no planejamento, no início do ano, nós tivemos uma formação, né, pela IFAP, e lá eles comentaram que seria aberto aos alunos da escola pública o acesso a essa plataforma, em que o aluno tem, né, mais de 36 mil, salvo melhor juízo, questões, e cada questão ele tem a possibilidade de fazer e depois de confirmar se a resposta está correta ou não. E na sequência tem um vídeo de um especialista explicando, né, como que chega aquele resultado, no caso de matemática ou no de língua portuguesa, né, ao descritor. Além das disciplinas de língua portuguesa e matemática, contempla também as outras disciplinas. Então, é uma plataforma muito rica, né, que os alunos gostaram bastante. Então, a cada semana aí que nós preparamos, né, as atividades, nós, num primeiro momento, vamos começar do início, né, assim, nós pedimos para que eles se cadastrassem nessa plataforma, né, e lá tem uma opção que ele vai clicar que ele é estudante da rede pública. Depois que ele realizou esse cadastro, nós norteamos qual seria, né, o conteúdo que ele teria que fazer os exercícios relativos àquela semana. Então, o professor Adriano estabeleceu um conteúdo para matemática e eu estabeleci outro conteúdo para a língua portuguesa. E nós também norteamos em relação à quantidade de questões. Então, eram as 10 primeiras questões desses conteúdos pré-selecionados. E assim os alunos fizeram com a orientação de confirmarem se acertaram ou não e também recorrerem à explicação dos especialistas que tem nos vídeos da própria plataforma. Então, se vocês observarem aí, né, no caso tem de língua portuguesa, né, gramática, literatura, mas também nós temos física, matemática, química, biologia, a arte, inglês, espanhol. Então, são conteúdos variados de cada disciplina e que possibilita até a aprendizagem, né, de conteúdos que às vezes não foram tão contemplados no ensino médio, que às vezes os alunos não tinham ainda conseguido entender. Então, é uma possibilidade também de rever aquelas habilidades, né, aqueles conteúdos que não foram ainda garantidos. E por meio do desenvolvimento desses exercícios, os alunos puderam ter contato, né? Gostaria de falar alguma coisa, Adriano? Não, pode seguir, tranquilo. Pode dar sequência, por favor. Então, aqui é o passo a passo que nós tínhamos colocado para os alunos, né, num primeiro momento. Então, tem questões lá do Enem, das provas do Enem de vários anos, né, e aí eles puderam, no caso aqui, o banco de exercícios, né, gramática, que era para fazer
E aí, em que item da gramática? São vários subtemas, né? No caso, era modos de organização de composição textual. Então, era para eles fazerem, num primeiro momento, os exercícios de 1 até o 10. E aí, depois, né, de terem feito, nós organizamos no formulário do Google, no Google Forms, da seguinte maneira, né? Nós colocamos as questões, né, de 1 a 10 de cada componente curricular, que é português e matemática, e pedimos para eles escreverem quais questões eles erraram, depois de terem confirmado, assistido aos vídeos. E a partir daí, pelo Meet, nós fizemos a revisitação a essa questão que ele errou lá na plataforma. Então, no caso de matemática, o professor Adriano viu lá uma questão que eles erraram. Então, pelo Meet, teve a possibilidade do professor explicar novamente o que ele já tinha visto na plataforma, como uma forma de enfatizar, né, aquilo que eles não tinham entendido ou compreendido, para que facilitasse essa compreensão. Pode passar, por favor. Em se tratando, essa é a segunda parte da nossa estratégia. Então, no primeiro momento, as questões da plataforma Estude, e no segundo momento, nós pensamos na pesquisa, né, sobre a carreira que eles pretendem seguir, né? E aí, nós formulamos algumas questões para que eles pudessem pesquisar e ampliar essa profissão que eles almejam. Então, as perguntas foram: qual é o curso superior que você pretende cursando, né, no caderno, as fontes, enfim. Aponte algumas informações sobre a história da profissão. É importante ele saber como tudo começou, né? Como que essa profissão ela é exercida aqui no Brasil, né? E no mundo. Que tipo de atividade esse profissional ele realiza? Então, no caso do direito, não é só advogado, né? Um leque de possibilidades. No caso de engenharia, que muitos querem, psicologia. Então, eu estou falando dos cursos assim que a maioria gostaria, né? Então, quais são as possibilidades aí que ele pode exercer tal profissão? Que tipo, né, de atividade realiza? Qual que é a remuneração? A pesquisa sobre 3 faculdades, né, onde é possível fazer esse curso. Então, outras instituições, né, às vezes ele não tem noção onde que tem, então também abre aí as outras possibilidades para ele. Qual é no caso da universidade ser paga, né, privada, a mensalidade, quais são as principais áreas de atuação desse profissional e que profissional da área de pesquisa é bem sucedido. Então, por que nós pedimos, né, pesquisar um profissional bem sucedido? Para que ele possa também perceber, né, que esse profissional, ele não se tornou um grande profissional da noite para o dia. Houve um processo aí de crescimento, de desenvolvimento, para potencializar aquilo que ele aprendeu lá na universidade, no caso da faculdade, né? E aí, depois que eles fizeram toda essa pesquisa, eles teriam que gravar um vídeo e esse vídeo eles poderiam utilizar a criatividade que quisessem, né, imagens, narração, músicas, e mandar para a gente. Num primeiro momento, nós tínhamos pensado numa feira de profissões, né? Só que aí, como nós continuamos com o ensino remoto, né? A ideia mudou um pouquinho, mas no primeiro momento, a culminância seria
a feira de profissões. Então, importante aqui destacar, né, que mesmo tendo traçado planos, né, aí para a nossa eletiva, ela sofreu um processo de modificação, de adaptação conforme ao contexto que nós estamos vivendo, mas nem por isso ela deixou ou deixa de ser significativa. Quer complementar alguma coisa, Adriana? Se a minha cachorrinha não atrapalhar aqui, vamos lá. Ela tá latindo aqui fora. Assim, essa adaptação, nesse momento aí de distanciamento social, trouxe muitas novidades. E nós também, né, Joyce, tivemos que fazer uma adaptação no nosso trabalho e na maneira de chegar nos alunos, né? E o mais importante que eu penso, assim, que todo o processo que a gente adotou após o distanciamento social foi para que o aluno não se desligasse desse sonho dele, da faculdade, né? Para que ele pudesse manter o foco em cima do projeto de vida, já que está na reta final, principalmente quem está no terceiro ano do ensino médio. Todas as ferramentas digitais que nós utilizamos, elas acabaram servindo para esse menino ficar ligado, né? De continuar conectado com o sonho dele da faculdade, né, Joyce? Isso. Você quer falar do próximo, que é a palestra com o coordenador? Você poderia falar para nós? E diante dessa formação digital, né, esse processo de distanciamento aí, e alguns alunos na reta final, já pensando na faculdade, nós achamos interessante buscar um profissional que está no meio universitário para falar um pouco sobre as novas competências do profissional, principalmente nesse momento em que a tecnologia ficou muito evidente, né? E aí convidamos o Ciro Durigan, eu não sei se algum colega conhece ele, o Ciro é jovem ainda, mas eu entrei na faculdade um pouco mais velho, eu e o Ciro formamos juntos em administração. E o Ciro hoje é coordenador de curso lá na Unifacep. E ele participou conosco, né? Pedi para a Érica passar a próxima tela. Aqui ele falou algumas características. Só um instantinho, minha cachorrinha está latindo muito, peraí. Só um instantinho, pessoal, vai guardar ela aqui. Adriano, pode falar, fica tranquilo. Que a cachorrinha está latindo ardido aqui na garagem. Então, fica tranquilo. Aí o Ciro é esse que aparece na imagem aqui. Então nós falamos sobre as características, alguns aspectos importantes, né? Falou da vontade de aprender, bom senso, inquietude, língua estrangeira, foco no resultado, boa comunicação, relacionamento, a multidisciplinaridade, criatividade, capacidade, persistência. São características de um profissional e que nós, né, Joyce, dentro da APEIBO trabalhamos bastante esse tipo de característica, né? Praticamente todas as atividades. Não, e também o que foi interessante. O que foi interessante é que os alunos questionaram sobre o desaparecimento de algumas profissões. Isso. E aí o coordenador trouxe, né, essa temática também nessa reunião que nós fizemos pelo Meet. E o que ele disse, né, que foi muito interessante, que mesmo que você faça uma profissão, ele deixou bem claro, né, que eu achei que foi muito significativo, mesmo que você faça uma profissão que no futuro ela não terá tanta importância, mas o que vale para o profissional, né, é a vontade de se atualizar, ter foco, é aquela pessoa que use a criatividade, que se especialize em área dele, que ainda esteja muito atuante na nossa sociedade. Então, eu estou considerando, né, a eles de que o curso superior ele é importante e que em nenhum momento, se nós formos, né, um profissional criativo, proativo, que reinvente, que persista, nós sempre teremos um lugar no mercado de trabalho. E eles gostaram muito dessa fala do professor Ciro. Ele deixou bem claro, de falar mais? Que algumas profissões vão acabar. Ele até citou na questão do direito, uma aluna nossa sonha muito com a área do direito, inclusive no finalzinho o vídeo é dela, né, Joyce? Nós vamos deixar o vídeo para o final,
Aí ela falou, mas eu quero ser advogada. Aí você não estou falando que ele explicou, não é que a área do direito vai acabar, o modelo atual, né? Você vai ter que se atualizar, vai ter que estar preparada para os desafios do mundo moderno, né? E essa aluna também, outro aspecto interessante dela, que eu acho que vale a pena ressaltar, ela é uma aluna que, ela praticamente, ela tem todas essas características, né, Joyce? Mas ela não se Sim, enxerga dentro disso, né? Mas eu não tenho nada disso, eu não tenho boa comunicação, não tenho bom relacionamento. E, na verdade, ela não tem na visão dela, porque ela é uma das alunas que mais se destaca na sala de aula, toma frente de sim, projetos, da escola, né? e É mesmo. na escola de uma maneira geral. Então, foi bom até para ela enxergar que ela tem essas características importantes. Eu acho que é um fato relevante. E o vídeo do final é dessa aluna que chama Nayara. Se puder seguir o slide. Pode passar adiante, A questão da por culminância, favor. é, É, a culminância, como disse a Joyce, seria uma feira pode passar para o de próximo. profissões, né? Mas aí vai haver uma mudança, né? Vai ser feito um e-book aí sobre a eletiva, né? Então vai mudar um pouco. Projeto de vida, esse é o Isso. último slide. Assim, essa frase que nós colocamos aqui, a grande conquista no momento de distanciamento social é manter acesa a chama do projeto de vida de cada aluno da eletiva SCAR. Eu acho que, no nosso caso, fala da eletiva SCAR, mas imagino que seja de todas as escolas de uma maneira geral, né? Não seria algo É, exclusivo e o nosso, que é né, Joyce? interessante, em conversa com os alunos que participam, né, da nossa eletiva, eu perguntei, né, o que eles estão fazendo para, além das questões do estudo constante, vídeos desses profissionais, eles depois, principalmente dessa palestra com o professor Ciro, eles procuraram saber mais, além da pesquisa que eles tinham feito, saber mais sobre os profissionais, né, do percurso desses profissionais que já estão no mercado de trabalho. E eu achei muito legal, assim, a iniciativa deles e o quanto eles estão interessados realmente em cumprir aquilo que eles planejaram para a vida deles, né? Tem agora um vídeo da aluna Nayara que é um exemplo do que eles fizeram após aquela pesquisa que eu tinha comentado sobre a profissão que eles querem exercer, né? Então, é um compilado das respostas daquelas perguntas, tá? Feira de Profissões Virtual, curso de Direito. Esse curso é bastante conhecido e muito exercido pela população, já que abre portas para diversas profissões. O surgimento dos primeiros cursos jurídicos no Brasil ocorreram em 1827 com a criação de duas faculdades de direito. Uma em Olinda, que deu origem à Faculdade de Direito do Recife da Universidade Federal de Pernambuco, e outra em São Paulo, que deu origem à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Inclusive, no Brasil, a educação jurídica se desenvolve em nível de graduação. O Brasil é o país que possui o maior número de faculdades de direito em todo o mundo, possuindo 1.153 cursos jurídicos de nível superior, de acordo com o Ministério da Educação. Os que atuam nessa área podem trabalhar como advogados, com uma remuneração mensal entre 4 e 5 mil reais, delegados com renda entre 7 e 14 mil reais, promotores com 24 a 33 mil e até mesmo como juízes com uma média de 46 mil reais. Além disso, essas, como outras profissões que podem ser exercidas a partir desse curso, envolvem diversas vertentes, como trabalhista e previdenciário, penal, ambiental, eleitoral, tributário, empresarial e civil. Existem outras universidades que disponibilizam esse curso, como a USP, Universidade de São Paulo, a UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, e a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um profissional bem-sucedido nessa área é Márcio Tomás Bastos, que foi um advogado criminalista brasileiro. Foi ministro da Justiça do Brasil durante o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva e durante 3 meses do segundo, entre 2003 e 2007. Também foi presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
de 1987 a 1989. Acho que é isso, né, Joyce? Muito bom, pessoal. Parabéns, Joyce. Parabéns, Adriano. Ouvir a aluninha explicar, né, as universidades, eu acho que é incrível, né? Vocês estão me ouvindo? Então, sim. Sim. Tinha até um outro vídeo também que nós acabamos por não disponibilizar, né, Joyce? Que a aluna Carol fez até uma encenação, né? Fez uma verdadeira encenação. Ela fez os vários papéis no vídeo dela também, que foi muito bacana falando da escolha dela. Porque eles poderiam utilizar a criatividade, né, a maneira que quisessem para expor sobre a profissão que eles elegeram, né? Então, é isso, é uma experiência, porque ainda, né, está aí, muito significativa e que realmente os alunos, nós percebemos que atividades propostas. Muito bom. Parabéns para vocês dois. Só para fechar, Érica, assim, para mim em particular, eu acho muito interessante, talvez aqui da sala eu seja o mais velho de todos hoje, aqui na reunião, né? E eu sou de uma geração que a escola pública não tinha essa evidência de um Enem, de uma faculdade. Eu terminei o meu terceiro ano de ensino médio em 1986, faz muito tempo. A maioria capaz estava nascendo aqui na época, Não assim. tinha nascido ainda, Adriano. Para você ter uma ideia. Então, Adriano, eu tinha terminado minha faculdade, filho, em 86. Quem falou isso? A Elisa, PCG lá, Dona Maria. Ah, é? Então, mas assim, não é... Tem o professor João aqui também, hein? Ah, é, né? Terminei a faculdade em 82. Puxa, então não estou sozinho. Mas assim, as escolas públicas que eu frequentei, você não tinha esse trabalho de colocar na cabeça do aluno na escola pública, ir para uma faculdade, não existia o Enem, né? Fazer vestibular. Então eram poucos da minha geração, foram poucos que saíram para fazer uma faculdade. E hoje você vê esse tipo de trabalho dentro de uma escola pública, eu acho que é interessante e meio que iguala as pessoas, né? Independente da instituição de ensino público ou privada, a escola acaba por igualar esses alunos aí e deixar todo mundo sonhar, né? Eu acho bem interessante. Professor Adriano. Oi. É o professor João. Você está falando uma coisa que eu falo muito para os alunos. Hoje eles têm, né, desde da periferia até o centro da cidade, eles têm a chance de ser um engenheiro, um médico, o que eles quiserem ser. Justamente porque igualou, né? O Enem veio dar essa oportunidade para todos, né? Basta, né, querer, basta ter vontade, né, e ter foco, não é verdade? Não, realmente. Hoje é mais democratizado, né? Hoje, felizmente, né? O acesso é mais democratizado. No nosso tempo, eu lembro que eu fiz vestibular para biomédicas em Ribeirão Preto e fiz para educação física nas Claretianas de Batatais, naquele tempo, né, faculdade de Batatais, né? Como eu não podia fazer um cursinho, cheguei lá em Ribeirão Preto, né, como se diz, leigo de tudo, quase, e não consegui. E cheguei em Batatais, como eu gostava muito de esporte, acabei passando no vestibular. Então, mas a gente galgava uma coisa até mais... Não que educação física não seja, para mim, né, é uma beleza. Para mim, é o que eu gosto. Mas né, hoje os meninos têm chance de ser um médico, um engenheiro, um astronauta, enfim. Por aí. E na escola pública, né? Antigamente o sonho era, mas se você quiser ser médico, vai ter que estudar para uma escola particular. Hoje não, você consegue, com dedicação, força de vontade, a ajuda da escola, você consegue ter esse sonho também e pode transformar isso em realidade, né? Verdade. Muito bom, parabéns, Adriano, parabéns, Joyce. Nós que agradecemos, eu acho que é incrível o trabalho de vocês, a gente vê aí os alunos dando depoimento, eu gosto muito de ouvir aluno, não sei se é porque eu tô com muita saudade de ver menino, né, de ouvir os meninos,
vocês têm aí essa possibilidade de, às vezes, abrir a câmera, ouvir no Meet e tal. Mas eu agradeço muito de poder ver que esses alunos não perderam seus sonhos. E isso é uma das coisas que eu acho que é o que faz a escola hoje ter muito sentido, tem muito valor para as crianças, né? Antigamente a gente tinha uma postura, como vocês estão falando aí, a gente tinha um pensar de educação muito diferente do que nós temos hoje. E ver esses meninos podendo sonhar, podendo alcançar ou tentar realizar seus objetivos, eu acho que é muito rico e faz com que a gente cresça também enquanto pessoas, né, enquanto seres humanos. Muito obrigada mesmo pela apresentação de vocês. Estão de parabéns, eu agradeço demais por vocês terem aceitado o convite aí e ter feito tudo isso de forma tão leve, tão gostosa, né? Muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos a oportunidade, Érica. Imagina, vocês fizeram tudo, eu só dei a oportunidade. Muito obrigada mesmo, viu, pessoal? Bom, a gente tem a próxima, então, já que a dona Elisa está aí acompanhando, minha querida PCG aí da Ana Maria Junqueira, viu, Elisa? Estou te ouvindo aí, que bom que você pronunciou aí. Nós estamos aqui com duas professoras dela, né? Que é a Ciarla, né? A Ciarla eu conheço ela há um tempinho, e a professora Daiane, que eu conheci recentemente, né? E eu agradeço muito porque foram outras duas pessoas que aceitaram o convite. Pessoal, eu estou ativando o mudo agora, tá? Só para eu poder explicar aqui, fazer uma apresentação breve delas, mas daqui a pouco eu já abro aqui para que vocês possam interagir, tá? Eu só vou fechar a porta porque o Adriano tinha uma cachorrinha e eu tenho a minha sobrinha que eu ouvi que acabou de chegar e ela vai abrir aqui a porta correndo e aparecer para vocês. Só um minutinho, tá bom? É que a gente está em casa, né, gente? Então, em casa acontecem essas coisas, né? Criança que aparece no meio da formação, essas coisas assim acontecem, tá? Bom, então vamos lá. Então, nós temos a professora Ciarla, vou apresentar a Ciarla primeiro, eu conheço ela desde quando eu entrei na diretoria de ensino. Enfim, a Ciarla é uma pessoa muito doce, né? Então, conheci ela, assim, de forma muito diferente em todas as nossas reuniões e tudo mais. Ciarla Chagas da Silva, né? Ela ingressou em maio de 2020, né? Como efetiva. Tem formação em História, bacharelado pela Unesp, né? E Pedagogia pela Faculdade dos Pinhais, né? E graduação em Direito, atualmente, pela Universidade de Franca. Ela acabou de formar recentemente com um amigo meu aí, um amigo que foi colega de turma dela, nem sei se ela sabe, mas é o Everson, né? Então, acabou de formar em Direito, olha como é que puxou uma coisa da outra, né? O Adriano falando aí em Direito. Ela trabalhou como professora de História no programa Escola da Família, assumiu o cargo de professora na cidade de Campinas em 2008, né? Pelo que eu vi aqui. Ela se tornou professora coordenadora do ensino médio, vice-diretora, né? Depois veio para Franca em 2013 e voltou a ser professora na Escola Israel Niceus, depois se tornou coordenadora pedagógica de lá, também se tornou coordenadora da prefeitura, vice-diretora na Israel Nunes Moreira, na Escola Israel Nunes Moreira, e atualmente, né, ela está como professora de História na Escola Ana Maria Junqueira. E nós temos a professora Daiane Aparecida Rezende, uma professora aí que é formada em Letras e Espanhol, possui graduação em Pedagogia pela Federal de UFSJ, né, de 2012 a 2017, trabalha como professora de língua portuguesa, trabalhou na Escola da Família, fez formação do projeto Trilhas e Letras e Recuperação, foi convidada a ser coordenadora pedagógica de ensino médio na Maria Sintra, em 2014. Em 2015, ela vai aí como coordenadora da Escola Jardim Publicano, hoje que é considerada a Escola Estela da Mata.
e atualmente, né, foi chamada a trabalhar, recebeu o convite e aceitou na escola Ana Maria Junqueira, né? São duas professoras que começaram esse ano no TEI, né? Então estão nesse processo, como o Adriano falou, um processo bastante turbulento, né? No primeiro ano de ensino integral, bastante angustiante, nesse período ainda de distanciamento social. É mais difícil ainda dar conta de toda a documentação que é exigida no ensino integral, mas reverter aí esse pensamento dos alunos para entender o que é essa integralidade. Por isso, sejam muito bem-vindas, tá bom? O microfone está com vocês. A eletiva delas é Fazendo Acontecer, Meu Bairro, Minha História, né? E aí elas vão apresentar um pouquinho sobre o que elas pensaram nessa eletiva para atender o projeto de vida dos alunos, tá certo? O microfone é de vocês, meninas. Bom dia. Como a Érica e o Adriano também teve seus empecilhos, eu tenho uma criança de 2 anos, viu? Se alguém ouvir um choro, um grito, aparecer na câmera, é normal, tá? Normal, gente. Tranquilo. Tá tudo normal. Meu nome é Daiane, né? Como a Érica falou. Minha parceira e eu, a minha parceira Ciarli e eu, nós vamos falar um pouquinho hoje da nossa eletiva, Fazendo Acontecer Meu Bairro, Minha História. Nós pensamos nessa eletiva depois que a gente fez a análise do projeto de vida dos nossos meninos, né? Nós analisamos o Varal dos Sonhos, percebemos que muitos deles queriam têm o sonho de fazerem direito, serem juízes, fazer jornalismo, conhecer o mundo. E aí nós tentamos casar isso com a autonomia e o protagonismo deles, né? Conhecer um pouquinho da vida deles, conhecer um pouquinho da história do bairro deles, para eles conseguirem ter autonomia, ser solidários dentro da comunidade e prosseguir assim os estudos, né? Isso, obrigada. Era a ementa mesmo. A nossa eletiva, Fazendo Acontecer Meu Bairro, Minha História, objetivo em desenvolver uma educação política de uma forma prática e contextualizada, visto que a política está em nosso cotidiano e que o empoderamento do jovem representa uma tônica nos dias atuais. Por meio de estudos de legislações, de levantamento social da comunidade, de dinâmicas e produções textuais, buscaremos aproximar a linguagem e o universo da política ao contexto do aluno. Isso justifica o trabalho entre história e língua portuguesa, componentes curriculares fundamentais para a formação humana do aluno. Nesse sentido, a presente eletiva busca atrair alunos, desenvolvendo em suas habilidades com foco na solução e na gestão de problemas com autonomia, compreendendo a escola como um espaço privilegiado para o exercício da democracia e protagonismo. Pode passar, Érica, por favor. E aí, a Ciarla vai falar um pouquinho das habilidades essenciais, depois eu volto para falar das habilidades de língua portuguesa. Bom dia a todo mundo. Meu nome é Ciarla, né? Sou companheira aí da Daiane na eletiva, nosso primeiro ano de eletiva, né? Primeiro ano de PEI, né? No programa, a gente vai aprendendo bastante coisas, né? E sobre a nossa eletiva, então, vou falar um pouquinho das habilidades essenciais. E como a Daiane falou na ementa, né? Nós buscamos o quê? Trazer o menino a uma ação protagonista, né? A uma ação de autonomia, né? E com isso a gente destaca algumas habilidades essenciais, né? Que seria essa primeira, desmistificar a política perante os discentes, desenvolvendo a autonomia e o protagonismo, aproximando o mundo da política, o universo e a linguagem do jovem através das práticas lúdicas e simulacros. Então, nós buscamos o quê, né? Essencialmente, a gente tentou trazer esse projeto de vida para o aluno, né? Desenvolver uma eletiva onde ele pudesse realmente fazer a diferença, realmente pôr em prática, para na hora que chegar lá na universidade, ele já chegar de uma maneira preparado. Porque a gente sabe que cursar uma universidade, né, não é uma coisa fácil,
né? Muitos, a gente sabe que para aí pelo meio do caminho. Então, a gente, buscando a autonomia desse aluno, né? Levando ele a se conhecer, para que ele possa realmente não desistir dos seus sonhos, né? Sempre buscar alcançar, sempre buscar a desenvolver, e principalmente essa questão política, né? Essa criticidade que a gente busca tanto nos cidadãos, o falar, o saber falar, né? O porquê que está falando. Então, nesse ponto, a gente destaca, então, essa habilidade essencial, e a última aí, que é desenvolver ações de protagonismo juvenil, onde o jovem vai se tornando autônomo à medida que é capaz de avaliar e decidir com base nas suas crenças, valores e interesses. Então, quer dizer, o aluno, ele faz lá a escada dos sonhos, ele fez o varal dos sonhos, lá no acolhimento no começo do ano, e talvez ele colocou lá uma coisa que naquele momento era auge, né? Que talvez ele nem sabia, porque o projeto de vida para a nossa escola é o primeiro ano, como nas escolas regulares também. Então, nós estamos aprendendo a lidar. Então, o aluno chegou, e aí a gente teve que interagir, entender um pouquinho do que ele buscava nas eletivas, e a gente pensou, então, nessa ação mesmo, no pôr a mão na massa, né? Nessa questão mesmo de protagonismo e autonomia. Pode passar, Érica. Está desligado, Daiane. Continuando a fala da Ciarla, a ideia principal aqui seria colocar a mão na massa mesmo. Por quê? Porque uma das premissas do PEI é o protagonismo juvenil, né? E nada melhor deles pensarem, deles agirem, para que eles consigam apropriar disso. Como é o primeiro ano, tanto para os alunos quanto para nós, é difícil pensar e compreender isso, né? É um pouquinho diferente lá da escola do Adriano e da Joyce, que já está posto isso para os meninos já entendem o que é um programa de ensino integral, eles já conseguem entender o que é uma autonomia, o que é um protagonismo e tudo mais. De língua portuguesa, tem várias habilidades que nós trabalhamos durante a eletiva, mas uma das principais de língua portuguesa foi compreender a linguagem como a construção humana histórica, social e cultural de natureza dinâmica, reconhecendo-a e valorizando-as como forma de significação da realidade, expressão de subjetividade e identidade social e cultural. Essa habilidade, ela é uma habilidade que aparece em todas as disciplinas de linguagem, né? Então, nós achamos válido colocá-la, porque realmente o menino conhecendo, tendo ações solidárias, ações protagonistas, ele vai conseguir adquirir bem melhor essa habilidade. Pode passar, Érica. E já não tem como a gente pensar, né, em estudar português sem estudar história sem estudar português, né? São matérias que andam muito juntas. Então, as habilidades de história são bem parecidas, tirando as específicas de língua portuguesa, são bem parecidas. Então, eu destaco, dentre as habilidades que a gente elencou na de história, compreender a importância da política para a organização da sociedade ao longo do tempo. Então, assim, o menino pensa lá, pôs lá no projeto de vida que ele gostaria, né, de ser advogado, né, juiz, muito parecido lá com o Ângelo Scarabucci também, que é uma profissão que atrai, o direito atrai, porque ele abre caminhos, né? E o jornalismo também, como colocaram também no varal, também está junto com essa questão histórica, de estudar a sociedade, a organização. Então, nesse sentido, dá para perceber que a gente, assim, buscou realmente chegar no aluno, como a Daiane falou, trazer coisas significativas para o aluno. Então, se aproximar dele e fazer com que ele seja o sujeito da ação, né? Que é o que a gente busca em história.
Pode passar, Érica. Eu acho que a Daiane caiu, eu vou colocar, eu acho que a Daiane caiu, né? Sobre o feirão das eletivas. Então, a gente trouxe algumas fotos aí. O feirão aconteceu lá no mês de março, né? Nós ainda estávamos lá no final de fevereiro, começo de março, estávamos no presencial. E lá na nossa escola, a escola se adequou um pouquinho diferente. A escola colocou nonos anos junto com o ensino médio, porque nós temos 2 salas de ensino médio, né? E aí nós achamos melhor fazer essa ponte, né? Esse ligar do nono para o ensino médio, para não ficar uma coisa quebrada. Então, os 8º ficou separados, né? E lá nós unimos os nonos com o ensino médio. Pode passar, Érica. Então, nós mandamos fazer um folder, né, com a ementa, falando um pouquinho sobre essa questão de direito, de solidariedade, contando um pouquinho, tentando atrair um pouquinho os meninos, né, no sentido que a gente precisa vender nosso peixe, né? Então, como aconteceu nas outras escolas, também aconteceu na nossa. Pode passar, Érica. E dentre as ações que a gente viu e trabalhou, pensou para os alunos, essas daí são ações que nós pensamos lá no presencial, né? Nós conseguimos trabalhar o filme O Menino que Descobriu o Vento, com o objetivo de mostrar que todo mundo pode fazer diferença, por mais que se tenha poucas condições, o que cabe a nós é tentar. E esse tentar, nós passamos, então, o filme, fizemos uma roda de conversa com os alunos, né? Trabalhamos, e aí entrou o momento da comunidade. O que podemos fazer para a nossa comunidade? Então, o que a gente pode pensar para essa comunidade como ação? Porque lá no filme, o menino traz a mudança, né? Ele constrói lá um moinho de vento para mudar a realidade, trazer um pouquinho de água em momentos de seca. E nós pensamos aí, o que nós podemos fazer? Então, nessa roda com os meninos lá no presencial, saiu inúmeras coisas, a falta de UBS no bairro nosso da escola, a área de lazer que está, às vezes, tomada por pessoas que não estão ali por lazer, né? Que estão utilizando o espaço de uma maneira inadequada. Então, pensou-se em conscientização. Aí nós buscamos pessoas que moram no bairro, como o professor Matheus, ele falou conosco sobre a necessidade de colocar lixos recicláveis pelo bairro, que isso faltava. Então, assim, foram surgindo ideias, né? Nós conversamos com a nossa PCG, que faz muitos anos que está na escola e conhece toda a comunidade. Ela indicou para fazermos entrevista com pessoas ali próximas. Então, nós fomos montando junto com os meninos, né? Esperando realmente que em julho, nós conseguíssemos fazer um encerramento, né, com ações do bairro, conhecer a Câmara, para que os meninos pudessem ter acesso do que pode ser feito a nível de poder público, do que não pode ser feito a nível de poder público, só que, infelizmente, veio a pandemia, né, e aí nós tivemos que repensar as ações aí. Pode passar. Érica, por favor. Daiane. Ciara. Oi. A energia acabou aqui em casa. Eu imaginei. No telefone. Aí, se estiver falhando, é porque eu estou com os dados móveis, tá? Mas eu continuo. Você quer que eu vou falando? Você falou do feirão? Falei. Então, perfeito. Aí, você quer que eu fale alguma coisa? Isso, pode falar do pós-pandemia, Daiane. Tá. E aí, o que aconteceu, gente? Eu peguei na metade da fala da Ciarla, voltou a energia. Eu vou tentar religar meu computador aqui. Não tinha como a gente fazer as mesmas ações,
né? Porque muitas precisariam de visitas. Nós estávamos pensando em levar alguns vereadores, conhecer o prefeito, levar eles na Câmara, e não tinha como durante a pandemia, né? Então, nós precisávamos nos reinventar. Mas como o objetivo maior da nossa seletiva é o protagonismo, então nós pensamos no seguinte, vamos perguntar para os meninos, né? Como que nós podemos melhorar isso e como continuar trabalhando diante a pandemia. E nós fizemos um questionário com eles no Google Forms. Pode passar, Érica. Nós tivemos algumas aulas online para discutir as respostas deles, né? Essa daí é uma das aulas online que a gente faz todas as segundas-feiras, porque com os roteiros a gente percebeu que nós não estávamos tão próximos assim dos meninos, estava tendo um distanciamento muito grande, então a escola resolveu, por mesmo enviando os roteiros, a gente ter aulas online pelo Meet todas as semanas, né? E realmente foi bem produtivo, porque existem discussões bem pertinentes nessas aulas. Pode passar, Érica. E aí, os meninos levantaram alguns pontos que a gente levou para discussão, o que seria possível e o que não seria possível fazer perante a pandemia, né? Então, o que eles sugeriram para nós? Para a gente criar uma biblioteca virtual para a comunidade, já que não poderiam visitar a biblioteca da escola, já que os pais não poderiam estar indo na biblioteca do Champanhar e tudo mais, fazer arrecadações de alimentos, ter apoios com a comunidade através de diálogos, fazer lives com os membros da comunidade para ver o que é possível, o que eles fazem de voluntariado, o que eles não fazem, o que precisa, o que não precisa, pensar em alguma área de lazer da comunidade e fazer alguns requerimentos aos órgãos competentes. E aí, na discussão, a gente eliminou algumas das sugestões. Por quê? Porque necessitava de contato, né? E nós não queríamos deixar eles expostos ao Covid-19, né? Então, através das aulas virtuais, nós conversamos, e aí eles foram chegando à conclusão quais ações eram possíveis e quais não eram possíveis, né? Então, algumas, como a arrecadação de alimentos, a gente descartou porque eles iam ter que ter contato com a comunidade e nós não queríamos que acontecesse isso. Mas algumas outras a gente, nós estamos em andamento ainda, né? Pode passar, Érica. E aí, partimos para as seguintes ações, né? Conhecer a história do bairro onde eles vivem, porque a maioria, tem muitos alunos nossos que não é ali da comunidade, em torno à escola Ana Maria Junqueira. E aí, quando a gente começou lá em março, a gente percebeu isso, que muitos moram longe. Como é o nosso primeiro ano na escola, nós não tínhamos muito essa noção, não é, Ciarla? Isso mesmo. Aí a gente percebeu que é da cidade toda. E aí a gente pediu para conhecer um pouquinho da história do bairro deles, para conhecer como que surgiu, quem que foi, quem que ajuda, se tem praça, se tem UBS, se tem algum trabalho voluntário, se eles já trabalharam em algum trabalho voluntário ali na comunidade, né? E aí eles fizeram essa pesquisa, alguns fizeram até em forma de vídeo. Votação? Obrigada. Entender os 3 poderes, que era uma das nossas ações, que a gente ia fazer isso na prática, né? Pelo menos ali na prefeitura. Não teve como, e a gente fez na teoria, Ciarla explicou essa parte para eles. Sobre as pessoas que fizeram a diferença na comunidade, surgiu uma ação, que é fazer uma live com algum representante importante que faz bastante coisa para a comunidade francana, né? E aí surgiu alguns nomes, e aí a gente vai citar lá no final. Volta um pouquinho, Érica, que eu não acabei. Importante também destacar que, assim, os meninos que participam das eletivas, das aulas, eles acharam um vídeo super interessante da Record, super falando do início da cidade, falando do bairro da Vila Raicos, né? Aí nós conversamos com professores que moram no bairro. Então, assim, houve uma interação muito significativa nesse sentido de valorizar a nossa escola no bairro. Porque, igual a Daiane disse,
nós descobrimos que muitos são de bairros longes, né? Muitos da zona norte da cidade. Então, essa questão de valorização foi extremamente importante para acreditar no potencial da escola. Isso fez muita diferença, né, Daiane? Sim, e o importante citar também, Ciarla, a corresponsabilidade dos outros professores com a nossa eletiva, né? Isso. Principalmente dos que moram no bairro. A Adriana, professora de arte, a Ângela, professora de língua portuguesa, que como eles já conhecem o bairro há mais tempo, o Matheus, que você já havia citado, como eles conhecem o bairro há mais tempo, eles foram de grande valia, tanto para nós, né, conhecermos o bairro, conhecermos pessoas ali influentes no bairro, quanto para os alunos na pesquisa e para conhecer um pouquinho a comunidade. E aí também nós tivemos uma ação que não seria prevista, Vitor, que era ajudar os meninos a perceber a necessidade da realização e desse contato com a escola durante a pandemia, né? Isso foi citado na nossa eletiva e eles, junto com os líderes de sala, muitos fizeram, né, até videozinhos, auxiliando, incentivando os alunos a realizarem as atividades e a importância de realizar essas atividades durante a pandemia. Agora pode seguir, Érica, por favor. Aí, esse daí é o resultado que nós temos, né? Então, até o presente momento, o que nós conseguimos fazer, né, mediante todas as limitações junto aos meninos, né? Então, nós criamos uma biblioteca virtual que já foi trabalhada com os professores de língua portuguesa da escola, né? Todos já conhecem, já utilizam. Por que a biblioteca virtual? Para chegar na comunidade. Então, o que os meninos colocaram? Que, igual a Daiane falou, não estava tendo contato com a escola, com livros, muita gente ficando depressiva, porque o acesso a Netflix, a programas pagos, não é, né? Nós sabemos que não é uma realidade para todos. Então, ler livro, né, online foi o que a gente conseguiu ofertar, né, oferecer. Então, os meninos foram clicando os assuntos, né, que eles gostariam que aparecesse na biblioteca e nós fomos buscando. A segunda realização foi o requerimento da lombofaixa, que era uma realidade para colocar uma lombofaixa na escola, que toda a comunidade escolar, a Elisa colocou, o Danilo, falou assim, olha, vamos pensar com um carinho na eletiva de vocês, de requisitar isso junto à prefeitura, né? Porque é uma mudança no bairro, é uma conquista. Conseguimos que os meninos fizessem, né, o requerimento, e agora nós estamos planejando, né, a live, pode passar, Érica. A live, nós elencamos algumas personalidades, né, da comunidade, então foram elencados alguns nomes, que a Rosinha faz um trabalho no berçário da Dona Nina, que mora no bairro, o professor Matheus, também é um professor que tem um projeto sobre a questão do meio ambiente no bairro, e o Fausto, que trabalhou o ano passado na escola com um projeto de basquete. Então, elencamos algumas possibilidades, né, de entrevistas, e eles, a primeiro momento, mostraram interesse para fazer com o Fausto, que a gente está organizando a live, que logo vai acontecer. Acho que é basicamente isso, né, Daiane? Antes de passar o vídeo, volta um pouquinho, Érica, a gente queria mostrar a biblioteca antes do depoimento dos meninos, Dá se tempo, possível. Érica? Tem como você clicar aí nesse link? Se der tempo. Sim, eu já coloquei aqui no chat também para os professores estarem acompanhando, tá? Mas eu vou colocar aqui para vocês verem. Essa biblioteca, pessoal, se vocês quiserem utilizar, fiquem à vontade. É para toda a comunidade, não é só para a nossa escola, não é só para os nossos alunos, tá? Quem criou foi os alunos. A única coisa que a Ciarla e eu nós priorizamos em fazer era olhar os títulos primeiro para ver o que podia, o que não podia ser feito.
Eu ainda estou online, porque eu estou nos dados móveis, eu não sei. Online. Ciara. Oi, você está online, Daiane? Caiu, né? Então, como a Daiane está falando, né? Esse priorizar, olhar com carinho os títulos, muito de mangá, né? Nós achamos sites de mangá, já vamos colocar, né? Então, assim, a gente busca o que desperta interesse neles e na família deles, né? Para atender, está disponível a todos. Se vocês fiquem à vontade, a Érica colocou lá no site, né? No chat, para que todos possam ter acesso. Então, mais um instrumento, né? Para atender esse momento de pandemia, né? Então, foi esse a nosso pensamento aí. Ciarla, eu vou colocar um vídeo só de vocês, tá bom? É só do Jader, só o primeiro. Coloca o do Jader, Isso, e aí nós temos um depoimento, né, de alunos falando um pouquinho sobre essa eletiva. Olá, meu nome é Jader, sou do 9º ano A e estudo na Escola Estadual Professora Ana Maria Junqueira e faço parte da eletiva Fazendo Acontecer, Meu Bairro, Minha História. Desde o princípio, minha eletiva tinha como principal proposta realizar melhorias ao redor da nossa instituição, como instalação de lombofaixas, restauração de praças e até mesmo melhorias dentro da própria instituição. Porém, tivemos alguns empecilhos durante nossa jornada, que foi a chegada da pandemia, que mudou totalmente nossas perspectivas. Porque como poderíamos realizar nossos projetos sem podermos estar juntos? Foi quando levantamos uma questão, e que poderia ser feito que traria melhorias para a nossa comunidade. Foi aí que surgiram várias ideias, como a criação da biblioteca virtual, que supria a leitura de muitos alunos e membros da comunidade durante esses tempos. E agora estamos organizando também uma live com o Fausto Gianecchini, que também tem projetos que auxiliam a nossa comunidade, a tornando-a cada vez melhor. O nosso objetivo era fazer melhorias no bairro da escola, mas com a pandemia criamos a biblioteca online para que todos pudessem ter acesso e solicitamos uma lombofaixa para a prefeitura. Então, esse é um aluno, né? Nós pedimos alguns vídeos, o aluno Jader e a aluna Gabriele mandou, e é um pouquinho da nossa eletiva aí para vocês. Isso aí, pessoal. Parabéns, Ciarla. Parabéns, Daiane. Eu acho que é muito bom a gente ver esse protagonismo dos meninos, os meninos se reinventando. O pessoal está aqui comentando no chat, né? Dando parabéns a vocês aí, parabéns ao Adriano, parabéns a Joyce. Muito obrigada mesmo, pessoal, por terem aceito o convite. E aqui a gente está 9h59 e eu tenho que encerrar, porque os professores têm que voltar 10 horas, e não deu tempo nem de fazer um cafezinho, né, para dar uma pausa aqui para vocês. Mas, pessoal, eu agradeço de coração. Tenham uma semana maravilhosa. Essa semana é para vocês lembrarem da profissão de vocês, voltarem a acreditar mesmo com os maiores desafios, que é o que a gente enfrenta todo dia, tá bom? Não esqueçam de dar a devolutiva desses ACPCs, porque a gente precisa disso para o nosso trabalho mesmo, ver se a gente está no caminho certo, se a gente não está, se a gente precisa corrigir alguma coisa. Vocês sabem que está no link que os professores coordenadores receberam, mas também lá no site você pode entrar no formulário e fazer ali a sua devolutiva através do próprio site, tá bom? Um abraço a todos, tenham uma boa semana, um restinho de dia. De coração, pessoal, Ciarla, Daiane, Adriano e Joyce, eu agradeço de coração a vocês, por vocês prontamente terem atendido aí o convite, tá bom? Obrigada. Obrigada, Érica. Desculpa, gente, da minha energia. Não precisa pedir desculpa, essas coisas acontecem, a gente está em casa, tá bom? Pessoal, tenham uma excelente semana. Beijo pelo apoio. Obrigada ao pessoal da escola. Obrigada a todos. Beijo. Beijo.